Olá, sou a professora Raquel, quarto ano, e hoje estou aqui para trabalhar com vocês mais uma operação matemática. Hoje chegou a vez da divisão. Os combinados nossos, né, de sempre. Vamos lá, ter em mãos caderno, lápis e borracha, anotar o título do assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas, resolver as atividades propostas e assistir novamente caso não compreenda o conceito estudado. Partiu estudar? Primeira coisa, vamos esclarecer o que é divisão. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, repartir uma quantidade em partes iguais. Isso é importantíssimo, né? Quando eu divido, a divisão ela tem a ver com a repartir a quantidade em partes iguais, né? Todos têm que ficar com a mesma quantidade. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso é importante compreender seu funcionamento para aplicá-la adequadamente. Eu preciso entender em quais situações, eu uso a divisão e como que eu realizo essa divisão. Como eu trabalhei com vocês lá na adição, os termos da adição, os termos da subtração, os termos da multiplicação, a divisão também tem seus termos. Então, olhem aí, O número que será dividido, ele chama-se dividendo. O número que está ali dentro da chave é por quantas vezes aquele número será dividido. É o divisor. O resultado da divisão, ele está aqui, embaixo da chave. E ele chama-se quociente. E aqui é o resto, é quanto sobra da divisão. E aqui eu divido um número, aqui no caso é o 10, ele está sendo dividido por 3. Se eu divido 10 por 3, cada um vai receber 3. Só que vai sobrar 1. Eu posso dividir esse 1? Não, porque são 3 pessoas. Na divisão exata você não pode dividir. Mas quando vocês forem um pouquinho maiores, vocês vão aprender a dividir esse também. Mas por enquanto não, tá bom? Partes e elementos da divisão. Suponha que você tenha 6 balas e seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 2 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Aqui você tem as 6 balas e você vai dar um pouco para os seus 2 amigos. Você também faz parte dessa divisão. Tá, né? Então aqui está você, vamos dizer que aqui está você, as suas balas. Aqui está a bala para o seu primeiro amigo e aqui está as balas para o seu segundo amigo. Se agruparmos as balas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Então, por exemplo, você é a pessoa 1, vamos dizer assim. Você receberá 2 balas. A pessoa 2, que é o seu primeiro amigo, receberá 2 balas. E a pessoa 3, que é o seu outro amigo, também receberá 2 balas. Veja, o que acabamos de fazer foi dividir as 6 balas por 3 pessoas e encontramos 2 como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. Então, vamos entender o que é esse método da chave. Então, aqui nós temos um número, a quantidade de balas, o número que será dividido. Isso aqui chama-se chave. Então, dentro da chave, nós colocamos em quantas partes vamos dividir essa quantidade aqui. No caso, são 6 balas dividida por 3 pessoas. Aí, vou dar uma dica para vocês, Eu posso dizer assim, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, eu posso dizer que 2 vezes o 3 dá 6. Então, eu sei que cada pessoa vai receber 2 balas, porque o 3 cabe 2 vezes dentro do 6. Então, se eu fizer essa multiplicação, mas não é divisão, professora? Aqui está falando de multiplicação. Na verdade, aqui a gente faz uma multiplicação, pois a divisão e a multiplicação são operações inversas, Então, eu faço essa multiplicação aqui para encontrar o número que foi dividido. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu tiro
eu tinha 6, vou tirar o 6 agora, que deu essa multiplicação, 2 vezes 3 igual a 6. Então, 6 balas, eu dividi elas em 3, cada uma recebeu 2 e não sobrou nenhuma bala, né? 0 balas. Vai entender um pouquinho melhor mais para frente nos outros exemplos. Vamos lá. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6, como eu já disse antes, é chamado de dividendo, né? O número que será dividido. O número 3, que no caso é o número, né, de pessoas, você e seus 2 amigos, é o divisor. O número 2, que é quantas balas cada um recebeu, é o resultado da divisão, né, é o quociente. E aqui é quantas balas, né, no caso não sobrou nenhuma, quantas balas restou, chama-se resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira. Vamos lá, agora vamos de novo ao passo a passo da divisão para você entender melhor. Vamos entender essa divisão aqui agora. Olha lá, tem o número 55. Eu quero dividir o 55 em 2 partes. Então, o passo 1. Vamos armar a operação de divisão, utilizando o método da chave. Então, aqui eu tenho 55 e eu vou dividir, eu uso a chave, por 2. Eu tenho que pensar o seguinte, então vamos pensar na operação inversa. Quantas vezes o 2 cabe dentro? Deixa eu voltar, eu apertei aqui, peraí. Aqui. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 55? É isso que eu tenho que pensar, certo? Vamos ver como que eu posso fazer essa conta. Passo 2. Vamos considerar agora somente o primeiro dígito do dividendo e em seguida pensar em um número que, multiplicado por 2, seja igual a 5. Então eu vou olhar nesse número aqui. Se eu olho aqui no primeiro número do dividendo, aqui no caso é o 5. O 5 é maior que o 2. Se o 5 é maior que o 2, então ele pode ser dividido por 2. Então vamos lá. Eu tenho que pensar aqui, ó. 2 vezes quanto que dá 5 ou chega perto de 5? Vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3 é 6. Então passa de 5. Então, pode ser 2 vezes 3. Tem que ser 2 vezes 2. Então aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Então eu pego o 5 que eu tinha lá e tiro 4, né, que eu já dividi. Sobra 1. Então 5 menos 4, sobrou 1 aqui. Tá. Então agora aqui sobrou uma dezena, ó. Sobrou 10, na verdade, né? Então sobrou uma dezena. O que eu faço com esse outro 5? Eu coloco ele lá embaixo. Agora eu não tenho mais 55 dividido por 2. Né? Porque eu já dividi 50 por 2 e sobrou 10. E agora eu vou dividir 15 por 2. Vamos ver como que eu termino então. Passo 3. Agora devemos dividir o resto da divisão por 2. Na tabuada do 2, temos que 2 vezes 7 é igual a 14. Então, vamos voltar. Sobrou 15 lá, né? Sobrou 1, que é uma dezena, e eu baixei o 5 da unidade, ficou 15. Agora tem que pensar. 2 vezes quanto que dá 15? Ou que chega perto do 15, né? Então eu vou fazendo a conta. Eu descubro que 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, que é a mesma coisa, é 14. Então aqui, ó, 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, que dá 14. Então aí eu tiro do 15 que eu tinha. 15 menos 14, sobra 1. Então eu posso dizer o quê? Que 55 dividido por 2, né, 55 balas, 55 pirlitos, 55 reais, não sei, dividido por 2 pessoas, cada uma vai receber 27. Vou colocar balas, 27 balas, e vai sobrar uma bala. E por que essa bala não pode ser dividida? Né? No caso aqui, a gente está falando de divisão exata. Então, 1 não dá para ser dividido por 2, porque ele é menor que o 2, certo? Portanto, 55 dividido por 2 é igual a 27, com o resto 1. Sobrou 1. Tudo parece complicado? A divisão parece, né? A divisão ela
É a operação mais complicada da gente entender aí, mas se a gente já conhece a multiplicação, conhece um pouquinho da tabuada, é bem mais fácil. Mas não é. Para isso a gente tem que praticar, né? A gente poder conseguir entender e ficar bom no assunto aí. Agora nós vamos fazer essa divisão aqui. Pega aí o lápis, a borracha e vamos tentar dividir aí. 153 por 3. Por que eu já pus esse risquinho aqui? Porque eu olhei os números, a divisão, ela começa do contrário, né, das outras operações. As outras operações começam do lado direito, ela começa do lado esquerdo. Então eu começo pelos maiores. Ó. 1. Aqui, né, 1, ele é menor que o 3, então ele não é divisível por 3. Não consigo dividir ele por 3. Aí eu pego o 15. O 15 dá para dividir por 3? Dá. Né? Então eu penso assim, quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? Aí eu tenho que pensar na tabuada do 3. Eu falo 3 vezes 0 dá 0. Está longe do 15. 3 vezes 1, 3. Está longe ainda. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Está chegando perto. Vamos ver se tem mais algum que chega perto. 3 vezes 5, 15. É exatamente, né? Então, eu posso dizer que 15 dividido por 3 é 5. Então, vamos lá. Olha lá. Eu posso dizer aqui. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, dá 15. Eu ponho o 15 aqui. 15 que eu estava dividindo, tiro o 15 que eu já dividi, sobra 0, não sobra nada. A dezena e na centena. Aí eu coloco a unidade lá embaixo. Agora eu tenho que dividir o quê? Ah, posso parar de dividir? Sobrou 3, posso parar. Não, porque 3, né? Dá para dividir por 3 ainda. Ele é igual a 3. Então, quando o número é igual ou maior que o divisor, ele pode ser dividido ainda. Vamos lá. Então, agora nós vamos dividir o 3, ó. Tem o 3 aqui, né? Então, 3 dividido por 3. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? 3 vezes quanto que dá 3, ó? 3 vezes 1, né? Então, eu coloco aqui, ó. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3 é igual a 3. Então, 3 tira 3, não sobra nada, né? Então, portanto, se eu tenho o número 153 e eu divido por 3, cada um receberá 51, né? O quociente aqui é 51 e o resto é 0. Ok? Então, vamos lá. Outra forma de representar, ó. 153 dividido por 3 é igual a 51. Como que eu posso conferir, professora, se a minha conta ela está correta? Então, você pode fazer a operação inversa, né? Se eu peguei o 153 e dividi em 3 partes e cada um recebe 51, qual é a operação inversa? Eu posso fazer 3 vezes 51 e ver se eu encontro o número 153. Aí eu sei que está correto, né? Quer ver só? Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Está correto, né? Eu consigo fazer uma verificação se essa conta de dividir está correta. Então, por hoje é só. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês a resolução de situações e problemas. Até a próxima!